Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem com vocês? Queria convidar vocês para ficar uns minutinhos comigo aqui para a gente meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Este é o primeiro vídeo do ano de 2024 que eu estou gravando para o canal hoje, dia 4 hoje, né? Dia 4 de janeiro. E eu queria meditar um pouquinho na Palavra de Deus, queridos irmãos, para a nossa vida, porque a gente precisa da palavra, né? Todos os dias nós precisamos da palavra, assim como a gente precisa alimentar a nossa carne física, nosso corpo físico, a gente também precisa alimentar o nosso espiritual, e nós alimentamos o nosso espiritual através da palavra de Deus. Então a gente pode até ler bons livros, queridos irmãos, a gente pode ler livros que ajudem a entender a Bíblia, mas o que alimenta, o que fortalece a nossa vida espiritual é a leitura diária da palavra, como a gente vai lendo, vai meditando, vai raciocinando, para a gente pôr em prática os seus ensinamentos, amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu estava aqui lendo essa palavra, queridos irmãos, e eu gosto muito de ler sobre Jesus Cristo. Por quê? Os ensinamentos de Jesus, porque ele é o nosso mestre. Nós sabemos que temos os nossos outros irmãos que também escreveram a Bíblia e deixaram os seus ensinos, que também são importantes, também são validados por Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso mestre principal. Ele é o nosso Senhor. Foi Ele que fez o sacrifício de redenção por nós. Foi Ele que foi o sacrifício perfeito, uma vez por todos. E foi o suficiente para salvar todas as pessoas que crerem nele. Amém, irmãos? Então, graças a Deus pelo nosso Mestre, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo amado, que tanto nos ama, que se importa conosco, que quer nos ajudar. E eu estava aqui meditando na palavra, queridos irmãos, e estava pensando, né? A gente não consegue agradar todo mundo. Ninguém vai conseguir agradar todas as pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes. Então, uns vão se agradar da gente, do nosso discurso, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ensina, outros não vão querer nem ouvir. Mas você que ficou até aqui comigo agora, nesses poucos minutinhos, eu te convido a ficar até o final. Tenha paciência. Vamos meditar na palavra junto, vamos meditar na Bíblia juntos. Assim como eu gravo vídeo para este canal, queridos irmãos, e procuro meditar na palavra e passar para vocês aquilo que eu aprendi, eu também procuro aprender com outras pessoas, outros irmãos que também têm essa prática de meditar na Bíblia, de passar para a gente um raciocínio segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, que traz ensinamento para a nossa vida, tá? E nós, queridos irmãos, todos os cristãos têm um único objetivo. Nós temos um objetivo em comum. Todos os cristãos têm um objetivo em comum, que é o quê? Agradar a Deus. Então, se nós, embora a gente não vai agradar todo mundo, a gente tem que buscar agradar a Deus. Se a gente tiver certeza que estamos agradando a Deus, já está muito bom. Já está mais que suficiente, tá bom, queridos irmãos? Assim, todos aqueles que querem agradar a Deus também vão se agradar de nós. Amém? Então, fique comigo aqui uns minutinhos e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, tá? Tá lá no livro de Mateus, capítulo 6. O versículo é o 7, que diz assim: Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Aí ele vai falar a oração do Pai Nosso. E depois aqui, no versículo 14, ele vai dizer assim, ó: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Queridos irmãos, eu estava aqui pensando em dois pontos importantes nessa mensagem da palavra que a gente leu, que o Senhor Jesus deixou esses ensinamentos aqui para os seus discípulos, tá? É ensino sobre a oração. Eu estava pensando, queridos irmãos, na importância da oração para a nossa vida. Queridos irmãos, como é importante, como tem valor a oração na vida do cristão.
E esses dias eu estava orando e eu tive uma experiência, queridos irmãos. Eu dobrei meus joelhos para orar e fiquei ali orando, e eu tava com muita vontade de orar antes de eu dobrar os joelhos para orar. Eu tava sentindo uma vontade muito forte de orar. E eu sempre, quando eu vou orar, eu penso assim: Senhor, eu quero me encontrar contigo, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu poder, eu quero me encontrar contigo. Aí eu dobrei os joelhos, não levou, acho que 3 minutos, irmãos. E eu não consegui mais ficar ali. Parece que veio uma força negativa sobre mim, uma coisa muito estranha. Eu não consegui ficar ali orando. Aí eu levantei da oração e pensei: meu Deus, isso é espiritual, isso não é algo natural, não é algo normal. Então, queridos irmãos, uma coisa que eu observo é que a gente tem que fazer força para orar. A gente tem que se esforçar para orar, porque a gente consegue fazer qualquer outra coisa. Mas quando chega na hora de orar, é uma dificuldade. Mas a Bíblia nos garante aqui, queridos irmãos, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao nosso Pai em secreto. Ele nos abençoa e nos recompensa. Então a palavra de Deus garante para nós o poder que vem através da oração na nossa vida. Né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, alguém pode pensar assim: mas eu já estou orando há tanto tempo e nada muda, nada acontece. Queridos irmãos, muitas vezes Deus vai provar a nossa fé, muitas vezes Deus quer que a gente busque mais, que a gente clame mais, que a gente ore mais, que a gente se dedique mais. Às vezes o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida através de quê? Da nossa dedicação, da nossa oração, mas nós não conseguimos cumprir o objetivo, não conseguimos cumprir aquilo que Ele nos pede, queridos irmãos. Às vezes a gente faz qualquer outra coisa que tiver que fazer, mas quando chega na hora de orar, a gente não consegue dedicar aquele tempo necessário ali na oração, aquele tempo produtivo na oração, até o ponto da gente sentir Deus na nossa vida, da gente ouvir Deus falar, da gente sentir que o Senhor ali respondeu a nossa oração, que o Senhor se manifestou ali, manifestou o seu poder. Queridos irmãos, uma coisa que eu sempre penso quando eu vou orar: Deus, Ele se responsabiliza pela sua palavra. Deus, se Ele prometeu, se Ele falou, Ele cumpre, porque é a palavra dEle. Deus tem compromisso com a sua palavra, e Deus, Ele é fiel. É diferente do homem, que o homem pode prometer alguma coisa e não cumprir, mas Deus vai cumprir, queridos irmãos. Deus sempre vai cumprir a sua palavra. Então, quando nós vamos orar e oramos conforme está na palavra de Deus, nós temos a certeza que vai acontecer, porque é a palavra de Deus, amém, irmãos? É a vontade de Deus. E aí, o outro ponto importante que eu chamei primeiro é o poder que tem a oração. Por isso que é tão difícil nós orar. Esse é o primeiro ponto que nós tiramos da palavra de Deus para nós hoje, o ensino. A importância da oração, que nós temos que buscar mais, nós temos que nos dedicar mais, queridos irmãos. O Senhor quer levantar mulheres fortes, mulheres que oram, homens fortes, homens que oram, que buscam, que clamam a Deus, que têm intimidade com Deus, queridos irmãos. Mulheres que clamam, que buscam e têm intimidade com Deus. Em que nós venhamos a descobrir o poder, o grande poder de Deus que vem através da oração na nossa vida, amém, irmãos? Em nome de Jesus, é o desejo do meu coração para esse novo ano que se aproxima. Aí, queridos irmãos, o segundo ponto é: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o Pai não perdoará os seus pecados. Queridos, quem não gostaria de ter os seus pecados todos perdoados? Todos nós, queridos, queremos que Deus perdoe o nosso pecado. Quando a gente dobra o joelho para orar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Senhor, perdoa meus pecados. Mas aqui tem uma condição. Para que Deus perdoe o nosso pecado, nós também temos que perdoar aqueles que nos ofendem. E aí entra uma parte que é muito difícil a gente fazer se a gente não orar. Se a gente não tiver uma vida de oração, irmão, diária, não pode ser uma oração que a pessoa faz uma vez por semana, é uma oração diária. E se a pessoa tiver mais tempo, quanto mais orar, melhor, queridos irmãos, para que a gente consiga cumprir o que está na Bíblia. Eu estava lendo aqui outros ensinos da Bíblia, outros ensinos de Jesus, quando Jesus fala o ensino sobre a vingança, o ensino sobre o amor pelos inimigos, quando Jesus fala o ensino sobre auxílio aos necessitados e vários ensinamentos que a Bíblia traz para nós. Eu estava aqui meditando e pensando: irmãos, não é fácil cumprir a Bíblia. Tem coisas na Bíblia que não é fácil a gente cumprir, queridos irmãos. E às vezes a gente fica exigindo dos outros, né?
E a gente não pensa, muitas vezes a gente não cumpre os ensinos que está aqui na Bíblia. Como não é fácil, às vezes a gente não cumpre, essa é a verdade, queridos irmãos. E é aí que nós pecamos, é aí que nós falhamos, quando nós conhecemos e não conseguimos cumprir. E é aí que entra a oração, o poder da oração, porque a oração ela faz o quê? Ela nos aproxima de Deus, ela nos torna mais íntimos de Deus e ela nos dá poder, nós alcançamos o poder, a virtude que vem de Deus, queridos irmãos, através da oração e também da obediência à palavra. Mas para que a gente possa obedecer à palavra, nós precisamos orar. Então, a oração é a chave, a oração é o segredo. O grande segredo da vitória dos crentes é a oração. Então, queridos, eu posso imaginar no mundo espiritual muitas vezes o inimigo se lançando com fúria para que as pessoas não orem, para que os cristãos não orem, para que a igreja não ore, para que a igreja não sinta, queridos irmãos, a graça de Deus, o poder de Deus através da oração. Então nós sabemos quando a gente faz uma oração rotineira de costume, que a gente não sente nada, só fez aquilo por um desencargo de consciência, e quando nós fizemos uma oração que realmente Deus ouviu, Deus recebeu, Deus se manifestou e nós sentimos a presença dele. Então há uma diferença, uma oração costumeira e rotineira e uma oração que realmente a gente se encontra com Deus e sente o seu poder. Então nós precisamos ativar isso na nossa vida, queridos irmãos. Nós precisamos desejar isso no nosso coração. Senhor, ativa no meu coração aquele poder maravilhoso da oração. Eu quero orar mais, eu quero começar esse ano orando mais. Quando nós olhamos para o povo do passado, para os cristãos do passado, eu me lembro uns anos atrás, queridos irmãos, quando a gente chegava na igreja, todos estavam de joelhinho dobrado orando e clamando e chorando, e era aquele clamor, aquele fervor. E aí quando o culto começava, o culto se desenrolava, Deus manifestava poder, os hinos tocavam a alma, alcançava o coração do pecador, as pessoas eram libertas, os demônios tinham que sair da vida das pessoas, as pessoas eram curadas por cura divina e as coisas aconteciam. Por quê, queridos irmãos? Por que hoje mudou? Por que hoje é diferente? Por que hoje a pessoa entra e sai da mesma forma da igreja? O pecador entra e sai do mesmo jeito. Por quê, queridos irmãos? Uma coisa que me inspirou também a pregar essa mensagem foi o que eu ouvi de uma pessoa, irmãos. Ele é desviado da igreja. Ele é desviado. Ele recebeu um convite. E ele foi criado na igreja desde pequenininho, a igreja daquela que orava bastante, orava muito mesmo, tinha muita oração, poder de Deus. E aí ele recebeu um convite para ir na igreja, aí ele foi na igreja, esse rapaz. E aí ele disse assim, mas o que é aquilo? O que é aquilo? Me deu um sono, me deu um cansaço. Eu não senti nada, ele disse, eu não senti nada, não senti nenhum poder de Deus, e nem parece a igreja que eu ia quando eu era pequeno, ele disse. É desviada essa pessoa, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa horrível, que depoimento triste esse. Então, irmãos, às vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma porque a gente já conhece a palavra, a gente sabe que a Bíblia vai se cumprir, a gente sabe que a gente está vivendo tempo de apostasia, tempo de frieza, tempo de falta de temor, tempo de pessoas egoístas, tempo de pessoas avarentas, tempo de pessoas que querem se exibir, querem se aparecer. A gente sabe, tudo isso está escrito na Bíblia, mas o pecador que não sabe disso, ou a pessoa que precisa ter um encontro com o poder de Deus, ele não consegue entender que isso é um mundo espiritual, que é a força negativa do inimigo tentando desanimar e parar a igreja, tentando fazer com que a igreja não receba o poder de Deus. Então ele faz com que a igreja não ore, ele faz com que os crentes não orem, não consigam orar. Ele faz somente aquela oraçãozinha por desencargo de consciência, para dizer que orou e pronto. Não sentiu nada, mas tá bom. Então, queridos irmãos, nós estamos vivendo esses tempos, mas Deus continua o mesmo. Deus continua poderoso, e aqueles que disserem, Senhor, eu não quero me conformar com essa situação, mas eu quero mudar essa situação na minha vida, Senhor, eu quero sentir o teu poder, Senhor, eu quero fazer a diferença na vida daquelas pessoas que o Senhor quiser me usar para ganhar para ti, Senhor, eu quero sentir o teu poder na minha vida, eu quero sentir tua presença, eu quero sentir tua graça. Irmãos, coisa triste a gente ouvir isso de uma pessoa, irmãos, uma alma que foi na igreja e dizer uma coisa dessa. Pode ter sido o inimigo que falou isso na mente dele? Pode. Mas a verdade é, irmãos, ele não sentiu nada. Ele não sentiu Deus, ele não recebeu nada, ele não foi liberto, ele não foi tocado pelo poder de Deus. Então, quando o pecador vai na igreja, irmãos, ele tem que sentir o poder de Deus, ele tem que sentir algo diferente.
Porque senão, como é que ele vai ter vontade de voltar de novo? Aí de repente, se ele vai em outro segmento religioso, ele sente lá o poder lá que ele foi buscar. Aí ele vai sentir, naquele outro segmento ele vai sentir, mas vai na igreja, não sente nada. Então, queridos irmãos, é muito triste os tempos que nós estamos vivendo, queridos irmãos. É tempo da gente pensar, é tempo da gente parar, é tempo da gente refletir, é tempo da gente se observar, se analisar. Muitas vezes a igreja está reunida, os irmãos estão reunidos, queridos irmãos, num culto para adorar a Deus, aí ali tem inveja, tem fofoca, fica um cuidando como é que tá vestido fulano, ciclano, assim, falando coisas indevidas na hora do culto, falta de reverência durante a pregação da palavra. Queridos irmãos, a pregação da palavra é algo muito importante, é um momento que Deus está falando com a sua igreja. É um momento que Deus está usando ali o pregador ou a pregadora para falar com a igreja. Então é inaceitável as pessoas ficarem se levantando toda hora na hora da palavra. Então, irmãos, é muito triste os tempos que nós estamos vivendo. É muita irreverência, é muita falta de temor, Por quê? Porque as pessoas não conseguem orar. As pessoas não conseguem orar verdadeiramente, se encontrar com Deus, se encontrar com o poder de Deus para serem transformadas. As pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus. Elas não conseguem parar e ouvir a palavra e dizer: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Irmãos, quem tem a Bíblia Sagrada? Acredito que todos que estão aqui ouvindo, que ficaram até aqui comigo, têm a Bíblia Sagrada na sua casa. Acredito que todos vocês são cristãos. Leiam aqui, Mateus 5, 6 e vejam os ensinamentos de Jesus. Se a gente não tiver uma vida de oração, a gente não consegue pôr em prática. A gente não consegue pôr em prática. Olha o que diz aqui, que nós devemos amar o nosso inimigo. Amar, olha, a Bíblia não manda nós amar os nossos amigos, a Bíblia não manda nós amar só quem nos ama, a Bíblia manda amar os nossos inimigos. Como que a gente vai conseguir fazer isso, irmãos? Ter compaixão por uma pessoa que vive falando mal da gente, ter compaixão por uma pessoa que quer o nosso mal, que não gosta da gente, que nos odeia. E a Bíblia diz que nós temos que orar por eles, porque Deus tem compaixão deles. E perdoar, a Bíblia diz que nós temos que perdoar também, queridos irmãos, para que Deus possa perdoar os nossos pecados também. Essa é a condição de nós recebermos o perdão de Deus. Então, se nós não tivermos vida de oração, a gente não consegue nem ser cristão verdadeiro, porque a gente não vai conseguir pôr em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Então, queridos, não é fácil. Ser cristão de qualquer jeito é fácil. Ser um cristão que naquele dia vai ser reprovado por Deus, só de aparência, é muito fácil. Mas ser cristão verdadeiro, irmãos, que guarda os ensinamentos da palavra de Deus, se a gente não orar, se a gente não sentir o poder de Deus na nossa vida, não é fácil, queridos irmãos. Não é fácil. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não disse que seria fácil. Ele disse que a porta era estreita. E Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É assim que Ele diz. Tem de bom ânimo. Então, queridos irmãos, assim como o nosso mestre, a semelhança do nosso mestre, nós devemos buscar a ser. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo que nós temos que imitar a ele. Tem gente que interpreta errado este versículo, dizendo que Paulo falou que nós tínhamos que imitar ele. Não, nós não temos que imitar Paulo. Nós temos que imitar no Senhor Jesus como ele imitou. Então ele diz: assim como eu imito a Cristo, vocês imitem a Cristo também. Tá? Então Paulo não está mandando imitar ele, está mandando imitar a Cristo, como ele imitava a Cristo. Então, queridos irmãos, se nós não tivermos uma vida de oração, nós não conseguimos imitar a Cristo. Nós não conseguiremos ser cristão que agrada a Deus, nós não conseguiremos ser verdadeiro. Então, nós temos que atentar mais para a nossa vida de oração, para a nossa intimidade com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que Ele vê. Não precisa ficar repetindo como a Bíblia ensina, porque Ele sabe, antes de sair uma palavra da nossa boca, Ele já sabe. Mas a nossa vitória, queridos, está na oração. Amém? Em nome de Jesus, então eu te convido a orar mais. Comece esse novo ano orando mais. E eu te digo com toda certeza, pela palavra de Deus, que a tua vida vai mudar. A minha vida vai mudar também. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém, queridos irmãos? Em nome de Jesus, descubra o segredo que há na oração.
Descubra o poder de Deus que há na oração. Amém? Em nome de Jesus, seja abençoado, teu lar e a tua família. Receba essa palavra em nome de Jesus. Beijo no coração.